Beleza? Tudo bem? Então vamos seguindo. Vocês estão bom? Vamos seguindo aqui então com o nosso curso. Então a gente viu algumas coisas bem legais de programação, recursos de orientação a objetos, algumas coisas específicas, para projeto. Então a gente viu na última aula, na aula 23, como trabalhar com namespace para organizar o nosso código, tá? E até trabalhar com o modelo de desenvolvimento em camadas. Então, se você não viu essa aula, recomendo que você dê uma olhadinha nela lá, aula 23, trabalhando com namespaces, beleza? Então a gente vai seguir aqui com o nosso projeto, a gente vai reutilizar, tá? Aquele projeto trabalhando com namespaces. Então, recapitulando, nós temos a nossa classe aqui principal, program. Nós renomeamos, tá, o namespace da nossa aplicação. E para fazer isso, a gente acessa aqui o botão direito, né? E vamos clicar em Properties. Nosso projeto aqui é o Default Namespace, a gente altera ele. Ok? Então depois que eu alterei, conforme eu vou criando as minhas pastas, e eu vou criar minhas classes aqui dentro de cada pasta, ele automaticamente já vai preenchendo. Ó. Entidades, repositório, vamos lá, aqui. Ó. E eu tenho também o meu serviço. Muito bem. Beleza. E para poder acessar cada uma dessas classes, então, por exemplo, serviço, eu preciso utilizar a classe contato e contato repositório. Eu preciso fazer referência utilizando a palavra-chave using. No comecinho do meu código, eu importo a referência dessas classes aqui, ó, na minha classe, contato service namespace serviços, e aí eu consigo utilizar contato repository, contato e assim vai. Por fim, a gente tem a nossa classe program, onde a gente testou, né? A gente acessou o nosso serviço e criou nosso contato. E aí usou as operações para adicionar, listar. E nós criamos também, né, um repositório para poder fazer esse cadastro, essa manipulação com os contatos, usando uma lista privada aqui, ó, private list. Beleza? Então vamos seguir. Primeira coisa, vamos marcar essa lista aqui como estática, porque senão cada vez que eu for criar o meu repositório, ele vai ficar zerando essa lista. Eu quero manter meus contatos. Tá bom? Que mais? Bom, o assunto dessa aula a gente vai falar sobre os seletores de visibilidade, a parte de visibilidade do meu código, tá? Então, você deve ter visto aí nos nossos exemplos, a gente sempre usou aqui algumas palavrinhas, ó, público, privado, public, private, mas a gente não viu no detalhe como é que isso funciona, tá? E esse é o assunto dessa aula de hoje. Então, existem 4 formas de você estar configurando o seu código, as suas classes, os seus métodos e as suas propriedades, atributos, para você dar uma visibilidade que tem a ver com o que você precisa, tá? Para você não expor o seu código. Então, quando a gente trabalha com classes, geralmente a gente utiliza a palavra-chave public, tá? O public significa que essa classe vai ser visível em qualquer lugar do meu projeto, tá bom? Então eu consigo acessar essas informações das classes quando eu coloco um public. E isso é verdade, certo? Minha classe program consegue acessar contato service, consegue acessar a classe contato porque ela está declarada como público. Mas não existe só esse tipo, tá? Público. Se a gente for aqui no nosso, por exemplo, nossa entidade de contato, vou pegar uma que já tenha. Aqui. Eu tenho, por exemplo, aqui minha lista de contatos e eu criei ela com um atributo não é público, é private. O que isso muda no código? O privado significa que essa variável ela só vai poder ser visível, apenas quem vai enxergá-la vai ser a própria classe. Então, tá vendo? Os métodos, meu construtor, meus métodos de adicionar, remover, listar, eles conseguem acessar esse contatos. Mas vamos dar uma olhadinha, por exemplo, a classe serviço é quem está usando a classe de repositório, certo? Eu criei meu objeto,
que eu estou instanciando e eu estou usando os métodos, ó, adicionar, remover e listar do repositório. Vamos voltar aqui no repositório, ó. O adicionar, remover e listar eles estão declarados como público. Por isso que eu consigo acessá-los aqui em serviço. Mas se eu alterar, por exemplo, o listar, não quero que seja público, eu quero que ele seja privado. Altero para private, meu código aqui ainda funciona, entende, mas o meu serviço, olha o que acontece no listar. Ele não consegue enxergar, tá vendo? Ele até aparece assim, ó. O método listar inacessível com esse nível de proteção que eu coloquei. E é isso mesmo que eu queria ter feito para poder demonstrar. Mas nesse exemplo, eu quero que ele possa acessar esse método listar. Então eu altero ele para público. Agora, o mesmo acontece com a minha lista, que ela está como privada, porque eu quero que eu manipule, eu quero adicionar, remover e listar a informação. Eu não quero que alguém de fora altere essa lista, porque senão alguém pode lá limpar a lista ou adicionar alguém fora desse método que eu criei especificamente. Eu estou encapsulando o meu código para isso. Essa lista está encapsulada, que é um outro recurso muito importante de programação orientado a objeto encapsulamento, tá bom? Então vamos tentar acessar aqui, ó, da minha classe serviço, essa variável aqui, ó, contatos. Então vamos lá, depois aqui, ó, no meu construtor que eu criei o repositório, vou aqui, contato repository, ponto, e eu quero acessar aquele objeto, ó. Ele não aparece, ó, ele aparece os métodos, só que esse, ó, contatos, eu não acesso. E é isso mesmo que tem que acontecer. Ah, mas eu preciso acessar ele. Então, se você tiver que acessar, eu altero aqui ele para público. E agora, vamos acessar aqui de novo. Ah, tá. É que no caso aqui ele está como estático, né? Ele não se refere, o estático relembrando, não se refere ao objeto, mas sim à classe, não. Vamos só tirar o static só para a gente testar aqui isso, tá? Fica mais fácil só para a gente ver a visibilidade, depois a gente inclui de novo. Aqui, ó, contatos agora aparece. Tá vendo? Beleza. E aqui eu também declarei ele como contatos. A gente consegue, por exemplo, então agora usar o método adicionar e incluir um contato aqui. Então só pra gente não ficar chiando com o errinho. Mas agora ele permite. E isso tá errado, senão ele fere a nossa regra, né? Que o repositório é responsável por gerenciá-lo. Então a gente altera para privado. E agora ele não enxerga mais. Compilando aqui. Faço um Ctrl Shift B, ou então clico lá no build. E ó, ele não consegue mais acessar. Tá vendo? Não é acessível. Maravilha, é isso mesmo. Além do público e do privado, tem um outro que chama. Eita, as palavras estão engasgando hoje. Protegido, é um protege. O protege ele também é parecido com o privado. Então se eu tentar acessar aqui, ó, deixa eu ver que a gente vai tomar um errinho que ele ainda não consegue. Ah, ele permitiu aqui. Aqui, ó, não é acessível. Tá vendo? Ele não deixa acessar também porque ele funciona de forma parecida com o privado, então ele limita, não posso acessar os recursos que estão dentro dessa classe pelas classes externas. Ó. E como é que eu faço para acessar ele, tá? Eu vou voltar aqui para privado, manter assim, vou até manter o estático aqui. Vamos remover essa linha. Removida a linha. A gente vai ver um exemplo aqui específico, tá? Para o privado. Então vamos aqui, ó. Na nossa entidade, eu tenho contato e eu vou ter várias entidades diferentes no nosso projeto, tá? Então, o que eu vou fazer para exemplificar aqui essa parte do protegido? Eu utilizo ele quando eu estou trabalhando com herança. Então, para simplificar, pensa assim, a gente tem várias classes de entidades e todas elas vão ter uma propriedade em comum,
que é a propriedade do código, o ID, que vai ser o que vai identificar um registro único nas minhas aplicações. Então, tem uma lista de contato que vai caracterizar que cada um deles é único, vai ser o ID. E se eu tiver produto, também vai ser um ID. Se eu tiver um serviço, se eu tiver, por exemplo, uma classe de clientes, de usuários, eu sempre vou ter esse ID em comum. Então eu vou criar uma outra classe aqui, pode ser dentro de entidades mesmo. Eu vou chamar ela como que classe. Então eu vou chamar ela de entidade base. Entidade base. Beleza. Então, ó, essa classe aqui, a entidade base, a gente vai criar ela como pública. Como é que ela vai funcionar? Ela vai ter esse item ID que vai ser comum a todas as outras classes, tá? Então eu vou criar aqui, ó, a minha propriedade como protegida, para a gente testar esse conceito. Ela vai ser uma string e ela vai ser um ID. Beleza? Muito bom. Aí eu vou ter aqui, ó, um construtor, ele vai ser protegido também, tá? Na minha classe entidade base. E como é que vai funcionar? Ao invés de eu trabalhar com números para esse ID, eu vou usar um recurso aqui chamado de guide, que eu crio um código de 32 bits para poder criar esse ID. Pensando em proteção, tá? Não ficar aquele código 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu crio um código único, específico para minhas classes, tá? Então a gente já tem uma classe aqui no .NET chamada guide. Se eu digitar certo, ok. E eu vou pedir para ele gerar para mim um novo guide. Na verdade eu não tenho esse new, não. Esse guide e meu guide. Beleza. Então, depois que ele criou isso, eu vou adicionar isso no meu ID. O meu ID vai ser o guide. E eu transformo ele para string, então. Beleza. Tá prontinha a minha classe, só tem uma coisa. Essa entidade base vai servir de modelo para todas as minhas entidades. Só que eu não vou instanciar essa classe nunca, tá? Ela serve apenas como um template, um modelo. Então, nesses casos, eu defino essa classe como abstrata. Eu misturei casos com classes. A minha língua às vezes me surpreende, ela me engana, viu? Então, a minha classe vai ser abstrata e vou chamar de entidade base. Já tem basicamente esse ID. Bom, então vamos aqui na classe contato. Eu removo esse ID agora. E eu vou fazer a herança. Eu quero que minha classe contato herde as características da entidade base. Beleza. A gente só vai ter que fazer um ajuste aqui depois, ó, porque agora o meu ID ele é uma string, né? Senão ele vai chiar aqui. Acho que é apenas aqui. Vamos compilar. Talvez lá no teste também eu tenha que ajustar. Beleza, tá com uma falhinha aqui em Program, vamos lá. Justamente esse ID aqui. A gente remove ele, não precisa agora, tá? Então, ó, a minha classe, voltando aqui à entidade base, ela vai gerar para mim automaticamente o guide quando eu for instanciar. Então, isso aqui é um construtor da minha classe abstrata, só que ela está como protegida. E como é que funciona o protect? O público todo mundo consegue enxergar. O privado apenas a própria classe enxerga. O protegido ele é parecido com o privado, apenas a minha classe enxerga, só que ele também permite o acesso para as classes que tiverem relação de herança, as classes filhas, tá? Então, no caso, a classe entidade base é a classe mãe, a classe pai, e a minha classe contato, ela herda da classe entidade base, é uma classe filha. Então, se eu vier aqui no construtor, por exemplo, usar a palavra-chave this, além de eu poder acessar aqui, ó, nome e e-mail, eu também consigo acessar o ID, tá vendo? Então, o ID é acessível aqui na minha classe contato por meio da herança. Ela não faz parte, mas eu enxergo por causa do protect. E a gente viu que o protect não pode se enxergar nas classes de fora, né? Que não tiver herança, a gente tentou acessar lá, ele não permitiu. Beleza? Então, esse aqui é o conceito do protegido.
Público, todo mundo acessa, privado apenas a própria classe. E o protegido, eu consigo acessar apenas por herança, a própria classe e as classes que herdarem. Então esses são os três principais, é o que a gente mais vai usar no dia a dia, tá? Público, privado e o protegido. A gente tem mais um tipo que chama interno. Como é que funciona o interno? O interno ele vai permitir que eu acesse a minha variável, o meu método, a minha propriedade, apenas dentro do meu projeto. Então vamos fazer um teste aqui. Eu tenho a minha entidade base. Eu não vou usar, tá? Essa outra propriedade, mas eu vou criar apenas para teste e depois a gente apaga. Então eu coloco como interno string, a gente vai chamar de teste, só para exemplificar aqui, ó. Beleza? Então, dentro da minha classe entidade base, minha interno teste. Vamos tentar acessar aqui em contato, ó, lá no construtor. Se eu digitar aqui o this, ponto, tem o meu ID, tem o nome, tenho o e-mail lá em cima e olha só, o teste consigo acessar normalmente. Porque ó, eu estou usando aqui a herança, só que essa classe ela está como interna, ela faz parte aqui do meu pacote. Então eu consigo acessar essa classe, tá? Então, por exemplo, se eu criar aqui ó, dentro de repositórios uma classe, ó, vamos criar aqui, deixa ele carregar o template de classes. Então a versão exemplo, visibilidade. Pra gente testar, depois a gente vai remover essa classe daqui para não confundir, tá? Não fugir, né? A essência desse namespace de repositório. Então, ó, criei aqui uma classe exemplo visibilidade e eu quero que ela herde da entidade base também. Então faz um Ctrl ponto para ele referenciar, né, essa classe. Beleza. Vamos criar um construtor. Exemplo visibilidade. E eu vou tentar acessar agora esse recurso, certo? Ó, this. Vamos ver o ID. O ID ele passou por herança. E olha o teste. Ele também deixou acessar o teste. Mesmo estando no namespace diferente, eu consigo. Porque o interno ele vai permitir tudo que faz parte do meu projeto poder acessar. Como é que eu faço então para ver um exemplo em que ele não deixa acessar? Que ele está achando porque eu não atribuí nada, tá para ele, tá? Mas ele permitiu, certo? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um outro projeto dentro da minha solução. E isso, quando a gente for criar nosso projeto, vai ser bem comum, tá? Geralmente a gente tem uma solução com diversos projetos. Nesse caso, vai ser só para a gente exemplificar esse caso aqui de visibilidade, tá? Depois a gente vai remover do nosso projeto. Então, se você olhar aqui em solução, tá vendo? Ó, um de um. Então, eu tenho um projeto de um na minha solução. Então, aqui está meu projeto trabalhando com namespaces. Então, a gente vai clicar com aqui, botão direito na solução. Nós vamos clicar em adicionar e a gente vai criar um novo projeto dentro dessa solução. Então deixa ele carregar, blá blá blá, ok. E a gente vai criar um projeto esse aqui, ó, de biblioteca, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele na próxima aula. Se não aparecer para você, digita aqui, ó, class library. E ele vai buscar para você os projetos de biblioteca relacionados que eu tenho instalado. A gente vai usar esse do C Sharp. Ó, já viu que tem a labelzinha aqui, ó, a etiqueta do Linux, que é o do .NET Core. Vamos avançar. E aqui a gente vai colocar, ó, um auxiliar. Tá bom? Essa é para a gente poder testar a visibilidade. Clica aqui no Create e aguarda a criação desse projeto. Beleza? Criou aqui pra gente. Então, ó, tenho dois projetos agora. O projeto auxiliar trabalhando com namespaces. E o que eu vou fazer? Eu quero usar essa classe 1 mesmo, tá? Eu quero que essa classe 1 ela herde dessa classe entidade base, para a gente poder validar essa propriedade interna. Para fazer isso, ó, esses dois projetos eles são independentes, eles não conversam entre eles. Só que eu quero que a minha classe, meu projeto, perdão, auxiliar,
ele converse com esse namespace. Então eu preciso fazer uma referência, igual a gente fez aqui, ó, no serviço, eu utilizava o using para referenciar um namespace. Eu tenho que referenciar o projeto trabalhando com namespaces no meu projeto auxiliar. E aí eu consigo utilizar todos os recursos que eu já implementei para ele. Beleza? Então para fazer isso, ó, se você reparar aqui, vamos só diminuir aqui o trabalho com namespace para não confundir e tal. Focar no meu projeto auxiliar. Eu tenho a minha classe 1, mas eu também tenho aqui esse dependências. Então eu clico com o botão direito em dependências e eu vou adicionar uma referência de projeto. Ok? Então eu clico aqui, ó, adicionar project reference e ele vai listar todos os projetos que eu tenho para minha solução. Então, além do próprio, eu não consigo referenciar o próprio projeto, não faz sentido, né? Ele já acessa seus próprios recursos. Ele mostra para mim trabalhando com namespaces. Eu marco ele e clico em OK. Muito bom. Então, se eu expandir aqui o dependências, ó, projetos, ele aparece agora trabalhando com namespaces. Então, eu consigo agora acessar os recursos dele. Então, vamos lá. Não vamos me preocupar com o nome aqui do namespace, tá? Que é só para testar a visibilidade mesmo. Classe 1 vai herdar então de entidade base. Não está encontrando, dá um Ctrl ponto e ó, o using agora funciona. E ele referencia todo o namespace da minha solução. Maravilha. Criar um construtor, meu class 1. Beleza. E agora vamos ao diz aqui para acessar. Diz, ó, o ID aparece, tá vendo? Consigo acessar aqui o ID. Beleza, maravilha. Agora vamos ver o teste. Ó, o teste não aparece. Tá vendo? Por que eu não consigo? Eu não estou herdando dele? Estou herdando. Só que quando eu coloco interno, ele se refere a um outro projeto. Outra solução. Solução não, outro projeto é o nome melhor, tá? Solução é um conjunto. O projeto é cada um das aplicações que eu crio para poder complementar a minha solução. Então está como interno e ele não permite que eu acesse. Ó. E é exatamente isso. O ID ele pode porque ele está protegido. E se eu tivesse uma propriedade como pública, ó, por exemplo, ó, alterando teste para público, só preciso compilar de novo, né? Dou um Ctrl Shift B, ele compila a minha aplicação e agora eu consigo enxergar o teste. Então, desta forma, ó, ele vai enxergar o público e o protegido. O privado ele não vai enxergar, isso aí já é independente, tá, do projeto. O privado ele não deixa, vamos só compilar. Tá vivo? Aqui. Vamos compilar ele, ó, já deu erro. E relembrando o interno, ele também não permite, não. Aí. Ele já não deixa. Beleza? Então é isso. Público, protegido, privado, interno. Público é o mais abrangente, privado é o mais restritivo, depois a gente tem o protegido. E o interno fica nesse meio termo aí. Se eu não quiser que um outro projeto visualize essas informações, eu uso o interno. Tá bom? Então só para finalizar a aula, vamos remover essas coisas que ficaram a mais aqui. Na classe entidade base pode remover esse teste. Aqui esse exemplo, visibilidade, a gente pode remover, botão direito, delete, tá bom? Vamos excluiu. E eu não preciso desse projeto auxiliar. Vou clicar com o botão direito nele e eu vou clicar aqui, ó, remove, e ok. Ele removeu. Está removendo, na verdade, não. Aguarda ele fazer a exclusão. Beleza. Muito bom. E eu tenho que fazer o seguinte agora. Ó. Clica na solução. Digita a tecla F4. Que ele vai exibir as propriedades. Ó. E aqui está o caminho do meu projeto, certo? Copia até aqui o trabalhando com namespaces. Beleza. Vamos acessar lá no Windows Explorer esse caminho.
vai carregar pra gente. Pode ir lá no executar, ou abre a janelinha mesmo e cola esse endereço. Só arrasta a janela pra cá, ó. Eu removi do projeto, mas o auxiliar continua aqui, tá vendo? Aquele projeto que a gente criou para testar. Eu não vou usar mais ele, tá? Então eu posso excluir aqui também. Dou um delete dele. E eu removo ele da minha solução de verdade, né? Que eu tinha só tirado a referência dele da aplicação, mas ele continua. Beleza? Então esse foi um assunto sobre visibilidade. Passamos por todos. Agora você já sabe que são público, privado, protegido. Ah, o ID aqui ele tá deixando também, ó. Vamos só ver aqui. Tem meu contato. O ID. Só para fechar. Era no serviço. Repositório, não. O serviço também. Ah tá, o serviço aqui é porque ele é. Agora. Ele é mais string, certo? Não é mais um código. Beleza, vamos ver. Só ver se o código ficou mais uma ainda, né? Dá um build para confirmar. Aqui no repositório. De acesso, não. Tá bom. Então a gente vai colocar aqui o contato, a entidade base, ó. Deixar esse cara como público. Porque pro nosso exemplo, ele atendeu. Só contato pode acessar. Só que o teste que a gente também remove. Não. Só que quando o repositório vai trabalhar com contato, é uma outra classe. E ele não enxerga mesmo a ID, né? Porque elas eram apenas para quem está fazendo a parte deles. Beleza, então vamos compilar mais uma vez. É importante deixar tudo certinho, porque a gente vai seguir com essa classe aqui nos nossos próximos exemplos, tá? Beleza, funcionou. Então é isso. Visibilidade, marca um verdinho, confere, cheque. Isso é um assunto até de certificação. É importante pegar legal esse conceito, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha entendido tudo aí certinho. Mas se você ficou com alguma dúvida, pode colocar no comentário. Não entendi essa parte. Assiste o vídeo de novo, mas se você ainda ficar com alguma dúvida, pode perguntar aí, coloca no comentário. Tá bom? Então, até mais, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.